Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, que o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Consolador, o Espírito da vida eterna, o Espírito que faz jorrar água viva de dentro daqueles que o têm. Que esse Espírito venha tomar posse do seu ser, especialmente da sua mente, do seu intelecto, do seu racional, da sua inteligência, para que a sua inteligência, o seu espírito, venha conduzir o seu coração rigorosamente de acordo com o coração de Deus. O Espírito Santo, só Ele pode fazer isso. O Espírito Santo dirige o nosso espírito para que o nosso espírito venha conduzir, guiar o nosso coração. É assim que funciona. Que maravilha, que maravilha. Você veja que Deus não tira a nossa liberdade de escolha, de opção. Ele respeita os nossos gostos, ele respeita a nossa vontade, muito. Porém, quando alguém almeja fazer a vontade dele, então ele, de forma gloriosa, faz encher esse alguém do seu espírito, para que o Espírito Santo venha guiar o espírito dessa pessoa e o espírito dessa pessoa venha guiar o seu coração nos caminhos da justiça, da verdade, da vida. Eu quero isso para você, minha amiga. Eu quero isso para todas as pessoas. Eu quero isso tanto para os judeus quanto para os árabes. Eu quero isso tanto para os gregos quanto para os romanos. Eu quero isso tanto para os amigos quanto para os adversários, as pessoas que nos consideram adversários. Eu quero isso para você. Por isso, nós usamos aqui esse veículo de comunicação para falar com todas as pessoas. Mas falar o quê? O que eu penso? O que eu quero? O que eu desejo? Não. Eu quero falar daquilo que está escrito, só repetir, tocar trombeta, gritar aos quatro ventos o que Deus fala na sua palavra. E a voz de Deus, como diz o Salmo 29, é poderosa. A voz de Deus é poderosa para separar até as labaredas. Quanto mais aqueles que o amam, aqueles que querem fazer a sua vontade. Então Jesus, quando reuniu os seus discípulos perguntaram: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Que não vai ficar pedra sobre pedra? Então Jesus pacientemente ensinou. E por isso o discurso dele é muito forte, porque ele fala com os discípulos. Discípulo é aquele que tem ouvidos para ouvir e aplicar o ensinamento do seu mestre. Só isso. Esse é o discípulo. Então, se você é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, você está ouvindo o que está escrito na sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, leia
Qual é a Bíblia que você usa? Católica? Então use a sua Bíblia católica. A Bíblia que você usa é evangélica? Então use, leia. É batista, é metodista? Leia a Bíblia. Olha só, ontem nós falávamos sobre da gravidade dos últimos tempos, das dificuldades, dos problemas, do tumulto, das tribulações, a grande tribulação dos últimos tempos. Você vai ver agora coisa forte. Jesus disse, para dar a ideia da grandeza dessas tribulações, ele disse, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por exemplo, você tem assistido aí nos jornais o pessoal lá da Palestina, tendo que sair da Palestina, as bombas caindo, enfim, aqueles problemas todos lá. Então, as mulheres grávidas lá na Palestina, imagine, por exemplo, aquelas que estão com 7 meses, 8 meses, estão prestes a dar à luz. Como é que elas vão fugir? A mesma coisa são aquelas que estão amamentando crianças de dias, nasceram naqueles dias, nasceram nesses dias, por causa do susto, do problema, nasceram. Como é que vai cuidar dessas crianças recém-nascidas no meio da guerra? Vai ser muito pior os últimos dias, quer dizer, a grande tribulação vai ser infinitamente pior do que nós estamos falando aqui. Então Jesus disse assim, orai e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque no inverno você pode imaginar como que vai carregar tanto cobertor, tanta coisa para se abrigar. Você está fugindo. Você pega o casaco, você pega o pullover, você pega... Enfim, você pega o que você pode pegar, mas é suficiente para enfrentar o inverno de, por exemplo, 60, 70 graus negativos? Não. Veja só, a coisa é forte. Então, também nem no sábado, as pessoas que guardam o sábado. Como é que vão fugir no sábado? Não pode andar mais de 100 metros no dia de sábado, que é a lei de Moisés. Então, Jesus disse, ele vai aumentando, fortalecendo o seu discurso, ele diz assim, porque haverá, olha só, por favor, amiga e amigo, porque haverá então grande aflição. Quando Jesus fala grande, é grande. Quando ele fala verdade, é absoluta. Em verdade, Jesus fala assim, ele está enfatizando, fortalecendo aquela ideia. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mas espera aí. Mas lá no princípio, na época de Noé, houve o dilúvio e veio a mortandade no mundo inteiro. Pois é, mas todo mundo morreu. Quando veio o dilúvio, todo mundo morreu. Não ficou sofrendo, não ficou gemendo, não ficou aí para ver o que ia acontecer, não. Morreu. A morte veio rapidinho. Mas aqui haverá aflição tão grande, que as pessoas não vão morrer imediatamente. Elas vão sofrer as consequências da grande tribulação. Entende onde eu quero chegar? Eu penso assim, eu estou aqui tentando ajudá-los a pensar como está escrito,
para você pegar o espírito da palavra de Deus. É isso que nós estamos tentando dar para vocês. Então, é muito provável que eu não seja muito compreendido nas minhas palavras, porque eu não sou um orador erudito. Não, eu apenas prego a palavra de Deus. Do jeito que o Espírito Santo me dá, eu passo para as pessoas. Então Jesus disse, porque haverá então grande aflição. Quer dizer, haverá grande aflição, quer dizer, a morte não vai vir de repente, matou todo mundo, como foi no dilúvio, não. Mas ela virá em forma de aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, desde o início, desde Adão e Eva, nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora, disse Jesus, até agora, nem tampouco há de haver. Quer dizer, essa grande aflição, que é a grande tribulação, nunca houve e nem vai haver igual quando ela vier. E ele chega ao ponto de dizer, e se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Que quer dizer o seguinte, que eu penso, eu creio, eu vejo assim, eu interpreto assim. Jesus vem, arrebata a sua igreja. Pronto, acabou. Aí o mundo entra no caos da grande tribulação sob a orientação, sob o reinado do anticristo. Sob o reinado do anticristo. Aí vai vir a grande tribulação. O reinado do anticristo é o reinado de Satanás antes de Jesus. Jesus veio para trazer salvação. Satanás vai vir para reinar, para trazer sofrimento, dor, impor às pessoas todo o sofrimento que ele tem por causa da perda dos seus direitos e privilégios que ele tinha lá no céu. Ele tem inveja do ser humano. O diabo tem inveja de você. Mesmo que você seja pobre, o diabo tem inveja de você, porque ele sabe que para você tem jeito. Ele sabe que o Senhor Jesus está pronto para lhe salvar. Basta você o invocá-lo de todo o seu coração. Mas para ele, Satanás, não tem mais jeito. Ele sabe disso. E ele não vai ganhar nada com o seu sofrimento. Ele não vai ganhar nada com a sua alma. Não vai ganhar nada. Ele só vai ter a sua alma, se você não for salva, ele só vai ter a sua alma, ele vai ver a sua alma sofrer no inferno junto com ele, mas ele não vai poder fazer nada. Nada. Ele vai sofrer também. Ele não vai nem poder curtir o seu sofrimento, porque o sofrimento dele será infinitamente pior. Então, veja só, por causa daqueles, ou dos escolhidos, lembra que Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos, por causa dos escolhidos. Então, os escolhidos que viverem depois da tribulação, depois do arrebatamento, porque vai vir um arrebatamento, então o mundo vai cair numa frieza total do ponto de vista espiritual. O Espírito Santo vai subir, não vai ficar mais aqui na terra. Então as pessoas não vão ter fé. É o que eu penso, as pessoas não vão ter fé, porque a fé vem do Espírito Santo. E se ele não está aqui, quem vai dar fé? Mas as pessoas têm conhecimento, muitos terão conhecimento. Os salvos, ou melhor, os escolhidos vão ter conhecimento, consciência da salvação. E eles vão buscar essa salvação. Então, eles vão ser salvos. Serão poucos, mas serão salvos. Então, por causa deles, esses dias de grande tribulação serão encurtados.
O reinado do anticristo será de 7 anos, dividido em 2 partes. Em 3 anos e meio, ele vai fingir ser um bom homem. Ele vai fingir o que tem fingido, enganador, levando as pessoas a uma ilusão de religião, de emoção, de coração, de sentimento. Ele vai trabalhar nisso. E vai arrebanhar aqueles que não conhecem a verdade ou que não aceitam a verdade. Então, durante 3 anos e meio, ele vai parecer um bom homem, o que vai trazer a paz, suposta paz. Agora, nos 3 anos e meio seguintes, aí é que começa a coisa. Nos 3 anos, na outra metade dos 7 anos, Jesus está falando sobre essa metade. Se aqueles dias não fossem abreviados, pelo menos para os escolhidos, aqueles dias vão ser abreviados. Você, amiga e amigo, preste muita atenção no que nós estamos lendo aqui na Sagrada Escritura. Você pode conferir em Mateus capítulo 24. Lá em Marcos também você pode ler, Evangelho de Marcos, capítulo 13. E também, vejam que João, o apóstolo João, ele disse com respeito a essa situação. Olha só, presta atenção, que o apóstolo João fala, dando, digamos assim, força para esses dias de grande tribulação. Ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, é já a última hora. Você lembra que João escreveu isso há 2000 anos atrás. E naqueles dias ele já falava, já é a última hora. Já é a última hora. A última hora tem sido para muita gente. Milhões de pessoas morrem diariamente. Tem sido a última hora para muitas pessoas. Então ele diz assim: filhinho, já é a última hora. E como ouvistes, olha só, e como ouvistes que veio o anticristo, você tinha ouvido aqui, eu estou falando. Você lê a Bíblia, Deus está falando. Como ouviste que veio o anticristo, também agora, quer dizer, naquele tempo, no momento de João, também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Quer dizer, naquele tempo já havia anticristos, que são aqueles falsos, que são aquelas criaturas que crescem no meio, são o joio no meio do trigo, e que fazem parecer que são trigo, até o momento da colheita. Porque no momento da colheita, quem é joio vai ser separado, e quem vai ser ceifado e quem colocado no fogo. Mas quem é trigo vai ser recolhido no celeiro de Deus. Que maravilha. Graças a Deus. Estamos chegando nessa última hora. Então já é a última hora. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, presta atenção, não é questão de religião, não é questão de igreja, de denominação. Nós estamos tratando aqui de alma, da salvação da alma e da sua alma. Porque o diabo anda ao derredor, bramando como leão, para tragar as nossas almas. E se a gente não estiver atento, se a gente não estiver vigiando,
a gente pode acabar perdendo até o que nós temos alcançado. Então, cuide da sua alma. O apóstolo Paulo, ele dá palavras que faz a gente entender que nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos se permanecermos firmes até o fim. Jesus falou isso também nas suas cartas às igrejas apocalípticas. Ele disse ao vencedor é aquele que luta e vence. Vence a si mesmo, vence a sua vontade e faz a vontade de Deus. Vence o seu coração e faz a vontade do coração de Deus. Deus abençoe a todos vocês. 9h30, Esté e eu estaremos de volta no TV Templo, falando sobre outros assuntos concernentes à salvação. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.